do Pai para o coração da igreja. E o tema da mensagem é a seguinte, que nós precisamos estar atentos porque a palavra do Senhor vai ser pregada nessa hora. O que fazermos quando formos surpreendidos por más notícias ou por notícias desagradáveis? Eu queria convidar a igreja para que abra a Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo de número 2. Aleluia. Hoje temos a Santa Ceia do Senhor. Que maravilha. Glória a Deus. O que fazermos, irmãos, quando formos surpreendidos por más notícias? Temos que tomar algumas atitudes, porque a luta ela vem, mas a vitória ela segue depois da luta. A luta precede a vitória, mas a vitória nunca deixa de chegar na nossa vida. Quem achou, diga amém. Então vieram alguns, versículo 2, então vieram alguns e disseram a Josafá, vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Ponto. O texto que nós lemos, irmãos, como base para a mensagem dessa noite, mostra que todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações que nós não desejamos, certo? Ninguém quer passar por uma adversidade. Ninguém quer descer o vale. Ninguém quer passar por uma tempestade. E essas coisas, elas são pertinentes a nós como crentes. Independente de sermos santos ou não. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um casal chamado Zacarias e Isabel. E a Bíblia chega a dizer que eles eram justos, tementes e andavam na presença do Senhor. No entanto, ela era estéril. E uma das coisas mais terríveis para uma mãe, principalmente naquela época, era não conseguir dar luz a filhos. Mas, de tanto eles orarem, de tanto eles buscarem ao Senhor, chegou um dia que Zacarias entrou no templo, como nós aqui entramos. E do lado do altar, do lado direito, apareceu o anjo do Senhor. E o anjo, ele se identificou dizendo, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. E eu vim por causa das suas orações, por causa das suas palavras. A tua mulher dará luz a um filho e o nome dele será chamado de João. Aleluia! Isso demonstra que a luta ou a tribulação que passamos não dura para sempre e que nós nunca devemos deixar de confiar no Senhor, de confiar na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. A palavra de Deus passa os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Aleluia! Eu quero que você levante a tua mão para o céu, porque tem resposta de orações aqui nessa reunião. Deus está tratando da tua vida. Deus está cuidando do teu futuro. Deus está trabalhando no teu presente. E a vitória vai ser maior do que você pensa ou imagina. Aleluia! E quando eu olho para essa passagem bíblica, eu vejo um homem justo. Um homem que gozava de uma prosperidade invejável. Uma pessoa que estava com um reinado bastante pungente, crescendo, prosperando. E de repente ele ouve uma mensagem que abala o seu coração. Ele está lá no seu trono, governando uma grande nação, quando vieram os mensageiros e disseram, Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Já está vindo lá do Mar Morto para cá. O interessante é que o texto diz que era uma grande multidão. Uma multidão já é muita gente, imagine uma grande multidão. Então a gente fica pensando,
como que o coração daquele homem ficou. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil você receber uma notícia dessa. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um governo, ele tinha cidades, províncias, pessoas que dependiam dele. E quando ele percebe que ele não tinha um exército capaz, armas bélicas capazes para poder combater contra aquela grande multidão, diz a Bíblia que ele temeu. A Bíblia fala que ele temeu, mas não diz que ele se desesperou. Não diz que ele largou o seu reinado. Não diz que ele entregou a carteirinha de membro, estou falando. Não diz que ele ficou com raiva do pastor e foi embora. Não diz que ficou com raiva da irmã do ciclo de oração e foi embora. Não, ele temeu, mas ele permaneceu no lugar aonde Deus o colocou. Nenhuma prova, meu irmão, nenhuma provação pode ser capaz de tirar você do local, do lugar onde Deus estabeleceu. O diabo vai lutar de todas as formas para tirar você daí. Mas eu quero dizer para você, fica firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque haverá uma recompensa para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele temeu sim, porque ele era humano. Quem é que não ficaria temeroso? Só que, quando ele ouve essa notícia má, ele toma uma atitude. E qual é a atitude, pastor? Se você ler os versículos, a sequência do versículo, a Bíblia vai dizer que ele buscou ao Senhor. Ele jejuou. Ele reuniu todo Judá e Jerusalém para jejuar e para pedir socorro a Deus. E quando pedimos socorro a Deus, Ele não tapa os seus ouvidos, Ele não vira as costas para nós, Ele não se faz de desentendido. Pelo contrário, Ele põe-se de pé para responder o teu clamor, a tua oração, com bênçãos e milagres, e libertação e avivamento espiritual. Deus seja louvado. Aí eu pergunto por que ele não se desesperou? Porque ele confiava em Deus. Porque ele confiava no Senhor. O que nos falta, irmãos, muitas das vezes, é a confiança em Deus. É a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele teme, mas não perde a sua fé. Ele teme, mas não deixa de confiar. Ele sabia que o Deus de Israel era o seu refúgio, era a sua fortaleza. Olha que o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está na luta, está na prova, tem mais notícias, vai para o altar, vai se refugiar no Altíssimo, vai se refugiar debaixo da sombra do Senhor, porque lá você vai encontrar forças para vencer essa batalha que você está atravessando. Pode aplaudir ao Senhor essa noite. Eu quero falar que Deus tem algo para a tua vida hoje. Oh, Rabadácia. Aleluia. Irmão, você não pode abrir mão. Você não pode desistir porque a coisa ficou difícil. Porque a coisa ficou feia. Está trabalhando, daqui a pouco recebe uma notícia, ó. Mandaram você embora. Mas Deus abre outra porta. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Amém ou não amém? Você lembra de Elias? Elias estava no Querite, no ribeiro. O Senhor mandou ele para lá. A carne vinha e o pão vinha, e ele comia, e bebia da água do ribeiro. Quando o ribeiro se secou, o que Deus falou para ele? Elias, levanta-te e vai para a cidade de Sarepta, que é de Sidom, porque lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando fechou uma porta, a porta do Querite foi fechada, Deus abriu outra porta na cidade de Zarefate, ou de Sidom. Sabe por quê? Porque lá Deus iria fazer um milagre. Possa ser que uma porta se feche e você não entenda hoje,
Mas amanhã você vai entender que há um milagre para acontecer na tua vida. Há uma bênção maior. Porque Deus, Ele dá abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, meu irmão. Pastor, recebi o laudo do médico. O médico falou que, eu estou doente, que eu vou morrer. Irmãos, eu respeito muito a medicina. Eu não estou aqui para falar mal, até porque Deus colocou os médicos para cuidar da gente. Estudar é um dom que Deus deu. Graças a Deus que existem os médicos, não tinha morrido muita gente. Só que tem hora que a medicina não consegue resolver. Tem hora que a medicina para, é aqui, dali para lá ela não vai. Só que dali para lá é Deus que vai agir. Amém ou não amém, irmãos? Então não tem que ficar aí preocupado ao extremo. Preocupado a gente fica. Mas não se descabele, por favor. Não pensa que é o fim. Você tem um Deus que é todo poderoso, que cuida da tua história, que cuida da tua família, que não vai deixar faltar o pão na sua mesa. Davi disse, fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor é o teu pastor, diz o salmista, e nada te faltará. Se o teu pai e tua mãe te desamparar, Deus vai te acolher nos braços dele. Oh, rabadaraçade. O povo de Deus, Deus cuida de você, meu irmão. Você que chegou aqui desesperançoso, não sabe o que fazer, pastor, recebi uma triste notícia. Se você recebeu uma péssima notícia, como Josafá recebeu, eu tenho uma boa notícia para te dar. Milagres estão acontecendo na congregação. Levanta a mão, bate palma, agradece, glorifica, dá glória. Meu Deus do céu. Oh, rebadecia. Aleluia. Ele pôs-se a buscar ao Senhor. Irmão, quando a coisa estiver feia, não se isole, não. Liga para o pastor, liga para as irmãs, as pastoras, vem para os cultos. Tenha um discernimento, calma aí, essa luta aí é para poder me parar. Essa luta aí é para poder me entristecer, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou caminhar, porque a minha vitória está na caminhada. A tua vitória não está em ficar em casa, não, meu irmão. É na caminhada. É caminhar. Moisés, diga ao povo que marche. Vamos embora. Vou marchar. Miqueias, capítulo 2, versículo 10, se não me falha a memória, diz, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Nosso descanso é lá na glória. Enquanto estivermos aqui, a luta é prova, é demônio para enfrentar, enfermidade para vencer, mas a minha Bíblia diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não é só um vencedor, é mais do que vencedor. Tem mais do que vencedor aqui no nosso meio? Tem, eu sou mais que vencedor, aleluia, oh glória a Deus. Quando ele busca Deus, irmão, quando ele desfoca do grande exército que vinha, que eram 3 inimigos fortes, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os meunitas. Eles vieram para poder tomar o reinado de Josafá, tomar tudo Jerusalém. Só que ele desfoca do inimigo e foca em Deus. Quando Davi vai lutar com o gigante, ele não foca no tamanho do gigante, na lança. Não, ele foca em Deus. Ele chega a dizer, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo, irmão? Nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto, não. Um Deus que daqui a pouco abre uma porta para você que você vai pular de alegria. O Deus que vai nessa enfermidade barranca com um forte e poderoso e vai dizer assim, vive mais um pouco. Ele fez isso com Ezequias, vive mais um pouco. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Oh, aleluia. Desfoca do teu adversário, irmão. Porque Deus vai cuidar dele, foca no Senhor. Porque se Josafá ficasse focado no seu inimigo, no poder que ele tinha, nas armas que ele tinha, infelizmente ele não ia conseguir vencer aquela batalha. Mas olha só, quando eu falei que ele focou em Deus, eu vou ler aqui o versículo de número 12. Olha só o que diz o versículo 12. E é para você. Para você.
Ó, ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Tem hora que a gente fica assim, perdidinho, meu Deus do céu. Mas, todavia, entretanto, não obstante, embora os nossos olhos estão postos em ti. Aqui está o segredo da tua vitória. Você está focando em do quê? Em quem? Aonde? Eu não sei, mas eu te dou uma receita. Foca em Deus. Foca em Jesus. Amém ou não amém? Parece que eu estou vendo pastoras. Pedro e os discípulos navegando. Jesus havia feito um milagre maravilhoso, alimentou uma multidão, foi só vitória. Aí você falou, vai, ó, vocês vão, porque depois eu alcanço vocês. Até os discípulos pensaram que ele ia arrumar um barco com alguém lá, né? Jesus era muito popular, só que Jesus, ele surpreende a gente, tem hora, viu? Ele vem de um jeito que a gente nem imagina. Ele mexe de uma forma que a gente nem imagina. Ele trabalha não na nossa ótica, do nosso jeito, da nossa vontade, como a gente pensa. Os pensamentos dele estão muito além, mais alto do que o nosso, como diz o profeta Isaías. Não quer ensinar Deus a trabalhar na tua história, porque ele já sabe como trabalhar. Ele já sabe como agir. E agindo ele, ninguém impede, meu irmão. Porque a gente pensa assim, Senhor, eu podia agir dessa forma, né? Agir dessa maneira. Não é assim, não. Aí os discípulos estão lá no meio do mar. Daqui a pouco eles olham. Está vindo lá embaixo um ser, formato de um homem, caminhando por sobre as águas, indo na direção do barco. Eles ficaram com muito medo e começaram a gritar, ficaram apavorados. Aí aquele homem, aquele ser, falou, não temas, sou eu. Aí Pedro ouviu, opa, é Jesus. Se tu és Jesus mesmo, manda que eu vou bater contigo. Jesus falou, então vem. E ele foi. Irmão, o Senhor está indo ao teu encontro, viu? Não é o fantasma não, é o Senhor. E é para mudar alguma coisa aí. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo Deus forte aqui nesse lugar. Tem mudanças para acontecer aqui. Aleluia! Você está no mar encapelado, você está no mar que está subindo as ondas, o mar está bravio, meu irmão. Jesus está indo em tua direção para mudar o curso dessa situação e você glorificará o nome do Senhor. Aleluia! Pedro, Senhor, se és tu, Senhor, manda para que eu tenha contigo, para que eu vá contigo. E o Senhor falou, vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Olha o foco aqui, irmão. De repente, ele começou a ouvir o barulho do vento soprando forte. Ele tira a sua atenção de Jesus, e isso é perigoso. Quando a gente tira a atenção de Jesus, irmãos, a gente perece. O nosso barco afunda. E Pedro começou a olhar para um lado, para o outro, o vento soprando, daqui a pouco ele foi afundando. Aí ele dá um grito, help! Socorro, Jesus! Jesus vai lá e segura na mão dele, põe ele de pé e coloca ele no barco. Ele poderia ter andado mais tempo com Jesus sobre as águas, por cima das águas. Só que a falta de foco, a sua distração, olha aí. O diabo, muitas das vezes, ele não quer nem te tirar da igreja. Ele quer deixar você distraído aqui dentro. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ó, fica tontinho. Aí tá num propósito, daqui a pouco, ele distrai. Ele coloca alguma coisa. É igualzinho um inseto, você está no carro, ó. Você está no seu carro, dirigindo. Entra um inseto. Tipo assim, barata, né? Eu tenho um maior medo de barata. Deus me perdoe.
A barata voadora, sangue de Jesus tem poder. Eu já quebrei vassoura lá em casa, irmão. Eu já quebrei um monte de coisa lá em casa. Meus filhos, que isso, pai? Que isso? Irmão, é horrível aquela barata voadora com aquelas perninhas que lá em casa eu compro 2 daquele negócio SBP, né? Pra poder não sujar a parede, né? Quando eu vi, no calor, naquele calorão, tudo bueiro, sei lá, acho que essa do inferno, pra poder perturbar, aí começa voando. Irmãos, eu tenho um pavor, irmão, de coração. Eu tenho um pavor, Deus que me perdoe. Eu vejo uma barata assim, eu fico Mas vamos voltar para a mensagem. Então entra uma barata, vamos supor, eu estou dirigindo, irmão, vem uma barata, entra dentro do carro, irmão, eu vou bater com o carro. Porque distrai você, meu Deus, tira esse inseto aqui, daqui a pouco o carro, pum no poste, pum na mureta. Olha o prejuízo aí. O inimigo quer distrair você, porque se ele te distrair, ele te causa um prejuízo. E se ele causar um prejuízo, ele causa um prejuízo para sua esposa, ou vice-versa. E se ele causar um prejuízo para ambos, vai causar um prejuízo para os seus filhos, dos filhos para o neto, depois passa para a igreja. Então, meu irmão, fique focado em Deus. Os seus olhos não podem sair dele, porque dele vem a tua vitória, dele vem o teu socorro, dele vem a sua ajuda, não vem do homem, porque o salmista disse assim: ó Senhor, dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Sabe por quê? O homem até pode até querer te ajudar por bondade, mas ele é limitado. Tem coisa que o homem não pode fazer, e o que o homem não pode fazer, Deus faz. Levanta a mão, da glória a Deus aí. Autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor é consumador da fé. Se você tem fé, olha para ele. Amém ou não amém, irmão? Oh, glória, já vou terminar. Ele fala: Senhor, não há força em nós. Ele reconhece. É humilde. Ele reconhece. Senhor, não há força. Tem hora que a gente fica sem força, irmão. Você não acha que eu não passo por isso? Os pastores. Tem hora que a luta, o vento bate tão forte que a gente acha: Senhor, me dá força para poder conseguir vencer esse negócio aí. Porque, por exemplo, eu estou caminhando já 31 anos, 33 anos no Evangelho. Tem hora que a prova vem que você fala: Senhor, nunca passei por isso, me ajuda. Mas ele fala: não estranheis a ardente prova que vem contra vós ou sobre vós. Sabe por quê? Porque depois da prova, da provação, vem o peso de glória. Vem a unção. O que é a unção de Deus aqui nessa noite? Então passa na prova feliz e alegre. Deixa eu terminar aqui, irmãos. Aleluia! Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando eles colocam os olhos no Deus Altíssimo, quando eles buscam ao Senhor, é o que você precisa fazer. Isso aqui é uma dica. Quando vier uma má notícia, quando vier uma situação indesejada, busque ao Senhor. Busque em oração. Busque com fé. Busque de madrugada. Se puder, vai ao monte orar. Faça uma vigília, mas busque. Ore sem cessar. Ore em todo o tempo. Com toda oração. Não é com uma só, não, com toda oração. E súplica no Espírito. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Busque a Deus em oração. Mesmo que você sofra, ore, irmãos. Ore e busque. Porque Deus ouve a tua oração, o teu clamor. Depois que eles oraram, olha o que diz o texto sagrado. Aleluia. Oh, glória. Versículo 15, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Olha que coisa linda. Essa aqui é uma bandeira para você, meu irmão. Olha só. Disse ele: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O Senhor está falando para você:
abrir os seus ouvidos hoje, meu irmão. Aleluia. Tem gente que não consegue mais ouvir Deus falar. Ou quando Deus fala, não entende, mas o Senhor manda você abrir os seus ouvidos, porque a notícia má foi dada lá atrás. Mas aqui tem uma notícia boa para você, que vai mudar o curso da sua história. Ele diz assim, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Não, está escrito aqui, assim diz o pastor Jefferson. Assim diz o pastor Aires. É ruim. É muito. Isso me quebra. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa. A peleja de quem, irmão? A peleja de quem? A peleja de quem? Então, se é dele, aplauda o seu nome, se é dele essa peleja. Aleluia! É palavra cheia! Aleluia! Então, eu quero falar para a Igreja Batista Elohim aqui hoje. Essa peleja o Senhor já comprou. Essa briga o Senhor já comprou, meu irmão. Quem vai na tua frente é aquele que nunca perdeu uma peleja. Pode ser os filhos de Anak, o gigante, Golias, Senaqueribe, pode se levantar quem quiser contra a tua vida. O Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, Ele vai na tua frente e garante a tua vitória. Garante teu livramento, meu irmão. Eu estou sentindo Deus aqui hoje. Adore ao Senhor, meu irmão. Você não está sozinho nessa peleja, não. Pastor Jefferson não está sozinho nessa peleja, não. As pastoras, os obreiros, cada um de vocês. O Senhor está na frente da batalha. Ele falou, essa peleja é minha. Deus está falando, essa briga agora é minha. Você não confiou? Você não botou na minha mão? Não, mas tem que botar e deixar. A gente coloca e puxa, tira. Coloca uma mão e puxa com a outra. Não. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É a minha Bíblia que diz, lançando o quê? Sobre quem? Sobre ele. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus, quando cuida, ele cuida mesmo. Eu posso até cuidar como pai, mas não vai ser a mesma coisa. Quando Deus cuida, ele cuida mesmo, porque ele conhece. Amém ou não amém? Hã? Diga para o seu irmão, não. Diga para o seu irmão com fé. Olha nos olhos dele. Eu já vou encerrar, irmão. Eu já vou encerrar. Ele tem a ceia. Vou ficar aqui perto da casa. Diga para o seu irmão, essa peleja não é tua. Essa peleja é de Deus. Não é não, e também não é tua, é do Senhor. Seu marido é do Senhor. Do seu marido é do Senhor, dos seus filhos é do Senhor essa peleja. Aleluia! Da tua mãe, não, é do Senhor a peleja. Essa peleja nem é da tua casa, não, é do Senhor. Ele compra o teu barulho hoje. Ele briga as suas brigas, ele vai pelejar por você. De que forma eu não sei, irmãos, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus tem os seus meios. Sabe o que Josafá fez? Descansou o coração. Descansou o coração. Você precisa descansar seu coração, porque não vai adiantar você ficar aí perturbado da cabeça, fazendo loucuras. Deus não está nesse negócio. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aquela peleja já estava, irmãos, como garantida para aqueles exércitos. Eles se achavam tais. E Josafá não vai conseguir. O Senhor entrou na peleja. Quando Deus entra na peleja, a vitória já é nossa. Josafá, o que você vai fazer? Não, se o Senhor falou comigo, eu vou crer. E ainda falou assim, ó Jerusalém, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero ser profeta de Deus aqui para poder profetizar na sua vida que você vai prosperar, que você vai crescer na terra tão difícil que você está. O deserto que você está, eu profetizo que você vai crescer. A sua família vai crescer. A tua enfermidade vai ser curada. Deus tem saúde para você.
Deus tem renovo para a sua vida espiritual. Aleluia, Deus entra nessa guerra. Deus entra dentro daquele estabelecimento e faz as suas vidas crescerem. Oh, recebe aí, varão. Bate palma e dá glória, irmão. Eita Jesus, que coisa linda. Eita glória. Oh, meu Deus. Então, se você confia, você adora. Ele falou assim, olha, reúne aí os cantores levitas. Porque se Deus falou, olha aqui, não tinha acontecido ainda. Humanamente falando, o exército ainda vinha. Mas ele, crendo, irmão, creu piamente em Deus, na sua palavra. Coloca aí os cantores, vamos louvar o Senhor. Aí fizeram, irmão, aquele coral igual está aqui, né? Aqui, né? Os levitas, glória. E colocou na frente do exército, eles foram cantando e louvando. Irmão, quer um segredo maravilhoso? Cante na prova, cante na luta. O vizinho olha assim e fala, meu Deus do céu, aquela mulher, o filho nas drogas, marido bebendo, ela lá cantando, rapaz, com alegria, pô, ganhando salário mínimo, eu ganho mais do que ela, eu tenho carro, tenho casa, tenho tudo, ela mora de aluguel, não tem muito mal bicicleta, mas está lá feliz e eu aqui. É porque a nossa felicidade, a nossa alegria não está aqui, irmãos. Não vem das coisas daqui, não vem da esquerda, não vem da direita. Essas coisas com certeza são boas, nos alegram, mas eu digo assim, a alegria final nossa, ela vem de Deus. Quem está alegre aqui? Oh, quem está feliz aqui? Aleluia! Porque a gente sabe, se ele voltar agora, nós vamos morar no céu. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. E para terminar, irmãos, quando eles chegaram na batalha, que foram enfrentar o inimigo, eles só encontraram corpos deslacerados. Não sobrou um para contar história. Todo mundo, irmãos, Deus liquidou. Deus enviou um espírito de confusão na cabeça do inimigo, que eles acharam que ele era o povo de Israel que estavam lutando e foram lutando um com o outro até acabar, até liquidar tudo. Não ficou um para contar história. Eles não precisavam de levantar uma espada, irmãos, uma lança. Ninguém se arranhou, ninguém se machucou, ninguém se feriu. Porque o escudo do seu povo é o Deus Todo-Poderoso que essa igreja serve aqui essa noite. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma, Carol, chegará à tua tenda, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia, Daniel foi jogado na cova dos leões, mas os leões não tocaram em Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha, mas o fogo não conseguiu destruir os homens de Deus. As chamas do inferno não vão destruir a igreja do Senhor, não vão destruir a sua família, nada vai te acontecer, sabe por quê? Porque o Deus de Israel, o Deus de Josafá, é o Deus dessa igreja. Agora toma posse somente dos despojos e cante ao Senhor, bate palma e glorifica o nome de Jesus. Pastora. Oh,